Muito bom dia! Estamos mais uma vez aqui, Maná da Manhã com elas. Eita, hoje é com elas. Paula, muito bom dia, bom tê-la aqui conosco. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez no Maná da Manhã, né? Então vou aprender um pouquinho também como é que é essa história de café da manhã com Deus também aqui. Isso, Suelen, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Muito bom estar aqui também. Mari, chegou a hora, vamos lá. Chegou, bom dia. Muito bom mesmo estar aqui. Gente, nós trouxemos vocês aqui porque nós temos, principalmente na igreja, e acredito em todos os segmentos, nós temos encontrado pessoas extremamente amedrontadas, acuadas, pessoas que não conseguem até hoje falar com familiares, e vocês são da área da saúde. E vocês estão lidando com o povo todo dia, toda hora. Fora isso, vocês lidam com o povo na casa de vocês. E fora isso, vocês lidam com o povo na igreja de vocês. Conta para nós agora como é associar o medo de alguém que é paciente, o medo de alguém que é familiar e o receio das pessoas de ficarem próximas a vocês porque vocês estão na linha de frente do Covid, na área da saúde, e na fila, e nas fichas, e nos atendimentos, e por aí vai. Então, hoje a gente tem um longo caminho aqui, e eu vou só abrir esse momento com um acontecimento que a gente ainda não conseguiu lidar, e talvez vocês tenham alguma coisa que nos dê esse norte. Nós tivemos uma situação na igreja onde as pessoas na igreja, algumas, até hoje não conseguiram sair de casa. E você diz, mas não sai para um mercado? Sai. Não sai para uma consulta? Sai. Mas não vem para a igreja com medo de um possível contágio com as pessoas. Me diz, o que se faz com uma pessoa dessas, extremamente medrosa? Eu não estou falando da parte espiritual, nem de fé, nem de crer. Estou falando exatamente desse sistema, dessa parte emocional que não sabem lidar com isso e fazer essa divisão, essa separação. Bom, vou falar um pouquinho da nossa experiência, a minha, particularmente trabalho em recursos humanos, trabalho com profissionais da saúde. Então, essa questão da pandemia nos trouxe algo novo e algo com que nós não sabíamos como agir realmente. Ninguém tem respostas até hoje para o Covid, né? E naquele primeiro momento, nós também não tínhamos. E a primeira situação com que nós nos deparamos foi isso. As pessoas precisavam trabalhar, mas elas tinham muito medo de trabalhar. E o que ia acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha família? E nós não tínhamos essas respostas, mas nós precisávamos deles. Então, a primeira estratégia que nós utilizamos foi trabalhar com dado de realidade. O que é que se pode fazer para evitar o contágio? Então, hoje a gente sabe que foi amplamente divulgado a questão de como você se protege, a questão do álcool, a questão da higienização das mãos, a questão da utilização de máscara, para que a pessoa possa ter esse convívio, porque a gente sabia que por um período, talvez aí de 10, 15, 20 dias, a pessoa conseguiria ficar no isolamento total, mas já se passaram quantos meses? E hoje a gente sabe que isso não é mais possível. Então, hoje nós entendemos que a melhor forma é trabalhar com essas pessoas a questão do medo, os dados de realidade. O que é que está acontecendo, como ela pode se prevenir. É claro que a decisão é da pessoa. É ela que decide o que ela quer ou o que ela não quer, se ela quer ter o convívio social, se ela não quer. Algumas pessoas elas já abriram mão de qualquer tipo de proteção, mas a gente sabe que o vírus ele ainda existe. O que está acontecendo é que eu acredito que cada dia mais as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Na área de saúde, a gente fala que sempre existiram vírus mortais, inclusive, que podem colocar em risco, sim, a vida do profissional de saúde. Então, não é algo novo. E nós, enquanto
pessoas que não trabalham na saúde também, nós também temos esse risco. Todo mundo está exposto o tempo todo. Então, quando você fala, eu não vou sair, eu não vou para a igreja, é porque talvez falte um pouquinho desse dado de realidade, falta um pouco dessa instrução. A minha experiência em particular, o que nós tentamos fazer foi isso. Eu acho que a Suelen e a Mari trabalharam mais diretamente com os funcionários do que eu. Elas também podem falar um pouquinho, a Suelen, com pacientes. Ela pode falar também um pouquinho da estratégia que ela utilizou. O que a gente percebe, na verdade, esse medo também tem muito a ver com a falta de informação, a falta de conhecimento. Eu acredito que a gente tem algo que influencia demais o nosso comportamento, que se chama mídia social. Telejornais, Facebook, enfim, tudo que a gente está vendo aí. E é incrível o poder que isso tem na vida das pessoas. Se você olhar um pouco para trás, a gente não poderia mais fazer nada, né? A gente não pode sair, a gente não pode ter contato, a gente não se limita a ir em supermercados e hospitais e farmácia, e parece que acabou todas as outras doenças do mundo, só existe o Covid. Agora já está mudando, né? Agora você pode Agora sair, voltaram as doenças? né? Agora parece que voltaram as doenças, agora você pode sair para votar, você pode, né, fazer Suelen, outras não teve um coisas. tempo onde vocês tinham medo, muito medo de estar onde vocês estavam? Sim, teve. Inclusive, particularmente, quando teve algum momento da minha vida que eu mandei minhas filhas embora de casa, eu não queria mais elas próximas a mim, né? E aí que eu reforço essa questão da falta de informação. Então, calma aí, vamos buscar, vamos ver o que a gente pode fazer, como a Paula falou, para se prevenir, para evitar esse contágio. Existiu aquele momento da família se distanciar, e a nossa experiência nos mostra que alguns profissionais até chegavam até nós e falavam, olha, eu estou quase me separando, né? Meu marido ou a minha esposa está me evitando, não quer mais que eu durma junto, eu vou sair de casa, né? E aí, como é que você lida Isso com os profissionais? os profissionais? Entre vocês? Entre nós. Eu tô Aconteceu. assim, não tá legal o casamento mais, é por causa do Covid, assim. Não, Eu tô vendo uma situação aqui, ó, vamos nos separar, só durante o Covid, assim, legal. eu Mas entendi. essa parte da exclusão, para ter ideia, nós liberamos os funcionários de não virem com uniforme. Porque quando nós saímos do hospital e tínhamos que passar no mercado, por exemplo, as pessoas saíam da fila. A Suelen viveu uma Eu situação sofri assim. Você saía da fila? Não, Ela saiu da fila por sua aconteceu de causa? Eu abastecer o carro, e quando eu entrei para pagar, a pessoa olhou meu uniforme e falou assim, nossa, é profissional da área da saúde, cuidado. Né? Falou assim para uma outra pessoa que estava na minha frente. Aí falou, não cobra não. Né? Poderia, né? Mas aí eu falei, a questão da falta de informação. Eu falei, então, eu estou dentro de um hospital, talvez eu esteja mais protegida que você que está aí. Porque Uau. você não sabe com quem você está lidando. Incrível. São situações que a gente não imagina. Mari, Sim. como que você lida com quando tem que chamar alguém ou pessoas que vocês trabalham e a pessoa está com muito medo e ela quer pedir a conta, ela quer ir embora, ela não quer ficar lá, ela acha que ali é um risco, ela vai morrer e que é injusto ela estar lá. Já enfrentou isso? Bom, eu acho que nós fomos muito desafiados, né, quando a pandemia surgiu. Foi algo totalmente novo para todos nós, em todos os sentidos. E tudo que nós tínhamos de como aprendizado, como profissionais, parece que veio meio por água abaixo, né? O que eu vou fazer? Quando as pessoas estão em pânico, nós abraçamos. Não podemos abraçar, né? Mas eu acho que nos surpreendeu. Eu, particularmente, de tantos funcionários que nós temos na instituição, não tive que fazer nenhum atendimento de demissão por medo. Tiveram medo? Muito, muito medo. Mas eu ouvi pessoas que pediram para serem mandadas embora de área de saúde mesmo, não com vocês. Sim. Mas eu ouvi e eu perguntei até a pessoa que ficou desempregada e veio pedir oração para ser empregado. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque é injusto. A colocação foi mais ou menos essa. É injusto porque sabe que a gente precisa do trabalho e nos colocou, sabe aonde? Diretamente com o povo infectado.
Então, eu não vou morrer, eu não quero morrer e tal, só quero trabalhar. Então, vocês enfrentaram isso? Sim, mas na verdade, assim, pastor, é uma escolha, né? Falamos isso a todo tempo. Nós escolhemos estar lá. Nós escolhemos ser da área de saúde. E com eles não era diferente. Nós, por exemplo, não somos da área técnica, né? A linha de frente, como foi tão chamada. Então, assim, foi o que a Paula disse. Doenças, né, contágios, eles existem a todo momento. O Covid foi algo diferente? Sim, ele foi. Mas desde que o mundo é mundo, existem doenças contagiosas que contaminam, enfim. Eles escolheram estar naquele lugar. Eu, particularmente, eu vi pânico, medo, choro, desespero. Como a Suelen disse, existiam mesmo maridos e mulheres que não queriam dormir na mesma cama, ter, né, contato. Nós tivemos funcionários lá, por exemplo, que alugaram casas para não voltar para a sua casa, né? Tivemos essas questões. Mas o que eu ouvi ali, eu estou com medo, mas vou ficar, né? Nós temos pessoas para cuidar. E essa decisão, eu particularmente, a sua, muito mais ainda. Mas os nossos funcionários que foram contaminados, eu entrei dentro do quarto, né? Tinha receio? Sim. Podia pegar? Sim. A Paula mesmo me disse assim, olha, vamos liberar pessoas para fazer home office, mas o seu caso não dá. Como é que você vai atender? Não dá. Estou aqui. Então vamos nos paramentar, vamos ter todos os cuidados que temos que ter, mas vamos estar juntos. Então, sofremos, sim, algumas situações, mas demissão, num momento desse, acho que a pessoa se olhar no espelho e falar, acho que eu não estou, talvez, no lugar certo, né? Não foi exatamente, acho que para isso que eu me formei, ou, de repente, repensar em uma outra atividade, né? Paula, como que você lidou com a sua família nesse período? Você tem filhas pequenas. A desinformação ou a informação excessiva sobre o Covid, que eram só isso, não existia também outros programas, não existia mais nada, né? Como que você lidou com a sua casa com relação ao que a Mari acabou de falar? Tipo, no trabalho, se você não estiver aqui e quiser demissão, é porque você está no lugar errado, mas a família não tem opção. Como é que é? Você não tem como estar no lugar errado. Como é que foi isso aí? Na verdade, eu tenho filhas pequenas e tenho uma mãe que está nessa zona que eles dizem que é de risco, né? Então, a gente fica muito preocupado, mas eu também tenho meu esposo que trabalha numa área de risco também. Dizem que as duas áreas que nós trabalhamos são as de maiores riscos e nós não paramos de trabalhar durante a pandemia toda. Eu acredito que medo a gente teve, insegurança a gente teve, mas essa questão do propósito, de saber o que a gente precisa fazer e que a nossa instituição precisava da gente, que outras pessoas precisavam, nós somos referências para as pessoas. Se nós desistirmos, as pessoas também vão desistir. Então, isso é algo que eu acho que a minha família entende, minhas filhas também entendem, porque eu converso bastante com elas. E o que eu fiz na minha casa, especificamente, é evitar qualquer tipo de mídia. Nós não assistíamos nenhum tipo de reportagem, elas não assistiam, porque as crianças, quando veem alguma reportagem, elas entendem parte da mensagem. E, muitas vezes, é algo que cria pânico nelas. Então, chegou uma situação em que a minha filha mais velha assistiu, ouviu, na verdade, uma pessoa falando, e ela começou a chorar. Mãe, as pessoas estão morrendo, as pessoas vão morrer, a gente vai morrer, porque ela ouviu o que alguém falou. Então, acho que essa estratégia de evitar a mídia, eu tinha informações lá pela instituição onde eu trabalho, que eram mais concretas, eram mais reais, e era em relação a isso que eu me alimentava. Não de tudo aquilo que saía, até porque em cada lugar do mundo a situação foi diferente, não dava para dizer que o que aconteceu na Europa ia acontecer no Brasil, a gente não sabia do clima, então muitas coisas eram suposições, como ainda são suposições. Se nós vamos ter a vacina, se não vamos ter, se vai voltar uma segunda onda, ninguém sabe dizer isso, ninguém sabe dizer como será no Brasil. Não é porque a Europa está tendo uma segunda onda que nós realmente vamos ter. Não é que aconteceu em outro país ou aconteceu em outra região. O Brasil mesmo, o vírus se comportou de maneira diferente. Por quê? A estrutura do país é diferente.
Então, acho que a minha primeira estratégia foi essa. Eu não me alimentava dessas coisas, eu fortalecia a minha fé, o pensamento que Deus sempre iria nos guardar. Foi isso que eu falei com as crianças, e foi isso que aconteceu. Mesmo no período em que eu passei por essa dificuldade, a fé foi aquilo que me fortaleceu também, porque é algo que realmente a gente não tem controle. Dizer que eu vou saber o que vai acontecer se eu pegar a Covid, eu não sei. Então, isso são duas coisas que são básicas na vida, que é a fé e realmente buscar estar fora dessas más notícias, dessas pessoas que tentam pregar as más notícias mesmo. Sueli, você falou que amarrou suas filhas num lugar longe de você e falou, não chegue próxima à mamãe. Como é você tratar duas adolescentes à distância? Como é que é isso numa época? Olha, estou dizendo que agora a gente tem algumas informações, correto? Mas e o tempo do medo? Aquele medo exacerbado, aquela coisa que você olha para o lado, a pessoa fala a mesma coisa. Você olha para a área de vocês, que é da saúde, fala pior ainda. Não chega perto, não chega perto. E você tem duas adolescentes em casa e você tem que se distanciar delas e cuidar à distância. Como é que é isso? Qual era a conversa assim para dizer, fica longe da mamãe, mas está tudo bem, vocês vão sobreviver. Como é que é isso? Foi mais ou menos isso. É difícil, mas é conversa todo o tempo. Então, eu também vivi muito parecido com o que a Paula falou. A gente se alimentava de algumas informações. Em alguns momentos a gente se via no escuro, porque será o que é real, o que não é real? Só que chegou um tempo que a dificuldade de mantê-las longe, apesar de ter sido pouco tempo, o que me fez pensar foi isso. Acho que a minha crença, além das informações que eu tinha e de tudo que estava acontecendo. E aí eu mesmo conversei com elas, dei a opção, querem voltar? Porque por mim a gente vai voltar e a gente vai ficar juntos. E se eu não tivesse essa opção de distanciá-las, de deixá-las ela com alguém, como era muito dos casos que a gente estava vivenciando dentro da instituição? E aí elas decidiram voltar e a gente voltou, e eu tomava todas as precauções que nos eram ensinadas, que nós éramos orientadas. Então, eu não entrava com roupa em casa, eu tomava banho, eu me higienizava, era álcool pela casa inteira, e a gente foi vivendo assim. E estamos vivendo assim. O que eu acredito a gente precisa começar a se adaptar, e é isso que eu falo para ela, a um novo normal. Acredito que nunca mais vai voltar a ser como era antes. Nós aprendemos muita coisa. Agora, para mim, existem dois públicos que são mais difíceis de lidar, que são adolescentes e idosos. Os dois muito teimosos, e segurar essas pessoas em casa é realmente difícil. Então, isso é uma coisa que causa umas discussões em casa hoje ainda, algumas coisas que a gente tem que conversar bastante, porque segurá-las em casa é complicado. Isso é o que eu mais hoje é o que eu tenho mais dificuldade com elas. Mari, você tem uma mãe ativa, graças a Deus, né? E que a Suelen falou que é difícil de obedecer, porque ela é teimosa. A Suelen que deu a dica. Me fala, você trabalha como assistente social para tanta gente. Como é que a Mari, filha e assistente social em casa, com uma mãe que não quer ficar em casa? Diz aí. Não, uma mãe extremamente ativa, realmente, mas extremamente compreensiva também. Obediente. Obediente. Não foi preciso relutar muito com ela, não. A da Paula, por exemplo, não sai de casa até hoje. A minha é mais obediente, hein? Não, nós também não tivemos todo esse contato com a mídia, televisão desligada, mas assim, sabíamos o que estávamos passando. Interessante, vocês falaram de comunicação e TV, que vocês não se alimentavam do que se ensinava, ok? Como que vocês lidavam com pacientes que só se alimentavam da TV e o medo terrível de chegar lá e ficava até pelos olhos, eles tentavam ir de olhos fechados para o vírus não entrar? Como é que é isso? Porque vocês estão falando, as três falaram a mesma coisa. A gente não se alimenta da informação. Por que vocês não acreditam? Ou porque não era algo ainda, era só estudável, é só hipótese? O que era?
Acho que a informação, ela, quando você começa a questionar a informação, você sabe se ela tem uma fonte que ela é fidedigna, se ela não tem, se ela é uma fake news, se ela não tem embasamento. Então, basicamente, quando você faz algumas perguntas para a pessoa, ela não sabe responder. O porquê que ela tem aquela informação, de onde ela tirou, por que foi fundamentado, não foi. Até hoje não se tem estudos científicos. Então, tudo que se falava no começo não tinha esse embasamento. Eu, pelo menos, sempre usei isso. Não sei a Mari e a Suelen. Não, e nós tínhamos uma vantagem. Nós trabalhamos num lugar de informações reais, né? O nosso contato lá dentro da nossa instituição, as informações são reais. Então, o que eu tenho de argumento? Eu sei o que eu estou falando porque eu estou num lugar onde existem reuniões e mais reuniões, protocolos, médicos, estudando o tempo todo o que está acontecendo. Então, eu tenho como te dar uma informação baseada em realidade e não em mídia. Então, acho que eu usava muito esse argumento. Né? E todo mundo ali, olha, quer perguntar? Vamos descer ali com o médico agora? Então, eu tinha essa possibilidade, era isso que me fortalecia. E a pessoa falava assim, então tá bom, estou mais calma. Suelen, você viveu alguns dramas ali, contou pra gente, e algumas famílias dependeram praticamente da sua intermediação nos últimos momentos. Qual foi a situação que mais te marcou ali, como Suelen, como pessoa, não como uma profissional de saúde? Assim, onde você, apesar de estar atuando, você sentiu na pele, como se fosse você, alguma coisa assim. Qual foi a experiência mais marcante para você ali? Olha, tiveram algumas, de me desestabilizar por algum momento. Mas agora, assim, vem à minha cabeça uma que realmente me marca até hoje, eu não me esqueço. Foi de um paciente novo, por volta de 32, 35 anos, acredito. E ele internou e com muito medo. E todas as vezes que a gente ia conversar, que eu ia atendê-lo, e eu ligava para a família, ele tinha 5 filhos. E eu brincava com ele, falando, nossa, mas só você quis ter filho na vida, não sei o quê. E todas as ligações ele fazia questão de me mostrar. Era tudo uma escadinha. E ele falava daquela esposa com muito orgulho, né? E ele falava assim, ela foi minha primeira e única namorada, a gente namorou, casou e estamos aí. Enfim, a nossa conversa, todos os dias eu comecei a perceber que ele fazia questão de me falar isso. E em algum momento ele precisou ir para a UTI. Estava mal e ele precisou. E quando os médicos foram, enfim, fazer todo esse trâmite, eu não estava. E ele se recusou aí. Ele falou que ele só ia depois que ele falasse comigo. E me acharam, enfim, eu fui lá e ele me disse assim, me jura que vai ficar tudo bem? E aquele momento me deu um estalo. Eu falei, como que eu posso jurar isso para a pessoa? Como que eu posso falar isso para a pessoa? Ele ia ser entubado? Sim. E, por outro lado, eu também pensei que se eu não falo que vai ficar tudo bem, eu não estou dando um suporte de conforto que ele precisa. E, naquele momento, eu lembro que eu olhei nos olhos dele e falei assim, você acredita que vai ficar tudo bem? E ele falou assim, acredito. Eu falei, então vai. E aí ele desceu. Ele falou assim, promete que você vai lá falar comigo depois? Eu falei, sim, eu vou lá falar com você depois. E eu fui no outro dia e ele falou assim, Suelen, eu não posso morrer. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque sou só eu que sustento a minha família. A minha esposa não trabalha, ela só cuida das crianças, não tem outra forma de ela sobreviver. E eu sou autônoma, eu preciso sair daqui. E aí, naquele momento, e o médico já tinha me falado que ele estava muito ansioso, enfim, naquele momento eu fui sem telefone, eu vi que ele me olhou de cima e embaixo para ver se eu estava com o telefone. E eu falei assim, eu não trouxe o telefone hoje, amanhã a gente vai conversar, porque você vai conseguir ficar acordado. Tudo bem? Ele, tudo bem. Cheguei no outro dia, ele estava acordado. Só que ele estava usando uma máscara que ele não consegue se comunicar. É uma máscara muito grande, que pega o rosto todo. E aí ele só me ouvia. Eu conversei com ele, falei assim, no outro dia, falei, amanhã eu volto, você vai ter tirado a máscara e a gente fala com a família, ok? E ele fez assim. E ele verbalizou sem se comunicar, sem sair o som, mas ele falou assim, eu não posso morrer. E aí eu falei assim, amanhã eu tô aqui. Aí ele falou assim, promete? Eu falei, prometo. E no outro dia, assim que eu cheguei, eu fui lá. E ele tinha morrido.
Ele morreu às 6 Você, horas nesse da período, você falou com a família? A todo momento. Tanto é que depois do óbito, acho que 2 dias depois, eu recebi uma mensagem gigante, linda, da esposa dele, agradecendo, né? Todo o Ele trabalho que a morreu, gente- mulher? Ele morreu. Você deixou ele morrer. Pois é. Então, E aí- conta pra gente pós esse trauma. Quando você chega, ele morre. O que a Suelen sente? É uma mistura de fracasso, tristeza. A pergunta, será que poderia ter sido feito alguma coisa diferente? A pergunta, por quê? Né? E eu pensava naquela família. Né? E agora? 5 filhos pequenos. Aquela mulher, segundo ele, sozinha, o que vai ser? E aí eu cheguei em casa chorando muito. Eu fiquei chorando no trabalho, fui embora chorando e fiquei muito mal. E essa história me marcou muito porque os olhos dele me mostravam muito medo e, por outro lado, ele queria uma resposta de que não ia acontecer aquilo com ele, sabe? E eu fico pensando o quanto o nosso trabalho ele é importante, porque eu sei que eu fui uma das últimas pessoas que ele pensou antes de morrer, porque através de mim ele poderia falar com a esposa dele. E eu não cheguei a tempo. E ele não falou. Né? Quando nós falamos de humanização, não só o trabalho profissional e a área de vocês, que é excelente, mas fora essa área, aquilo que a gente não tem controle, não tem poder sobre a vida, não deveria se existir um acompanhamento para quem perdeu, por exemplo, esse tempo. O hospital para, a instituição para, a clínica para, seja lá o que for, qualquer área de saúde para. Olha, nosso trabalho é até aqui. E vocês seguem a vida. Esse seguir a vida não deveria continuar para não adoecer mais a pessoa ainda para a vida, para não deixá-la amarga, para não deixá-la... Por exemplo, agora, a pergunta que fica é, a Suelen voltou para casa sentindo derrotada, mas foi uma vitoriosa porque foi até o fim. Só que não conseguiu evitar aquilo que na cabeça dele era talvez inevitável. Ele, por falar muito que estava com medo, ele sentia algo que não queria falar. Ele fez você prometer algo que você não podia cumprir, você não tinha a vida dele, o controle sobre ela. Como fica a família? Por exemplo, agora, se eu perguntar, Mari, assistente, Paula, comanda tudo, vocês conseguem comandar aí 600, 700, 800 mil pessoas. Mas como é que fica essa família em especial, que precisou da instituição, a instituição não conseguiu reverter o quadro? Como? Não existe nada a se fazer por eles? Olha, são duas questões. Uma que realmente a gente, enquanto instituição de cuidado, a gente para realmente na alta do paciente. A alta ou é o óbito ou é uma alta melhorada. E o nosso foco realmente é na questão física. A Suelen está lá, eu estou lá, a Mari está lá, nós enquanto funcionários, a Suelen enquanto paciente, mas o nosso trabalho termina na alta, mas a vida dele não termina ali. Né? Se é o óbito, é a família, se é a alta melhorada, é ele. A política pública de saúde, ela prevê essa questão do acompanhamento, muitas vezes por um psicólogo, por alguém que dê esse suporte, porque agora eles começam a viver o luto. E eles precisam entender, criar estratégias como essa mulher. O que é que ela vai fazer da vida? Porque, por um momento, todo mundo vai lá, todo mundo se solidariza, todo mundo... leva uma cesta, mas isso não passa dos 2, 3 meses. Depois disso, a vida real é ela e as crianças. Respostas que ela muitas vezes não vai ter. E talvez é uma pessoa que vai ter que se reinventar. Então, não é fácil. O que a gente percebe de diferencial, quando a pessoa tem algo, uma fé, quando ela tem uma comunidade, é isso que faz com que ela continue, porque ela acredita em algo maior do que somente a vida aqui na Terra. Então, a gente percebe que essas pessoas têm uma força, tem muitas vezes um líder religioso que acompanha, que dá esse suporte. Agora, quando ela não consegue ter uma religião, quando ela não consegue acreditar em Deus, acreditar em algo maior, e quando ela não tem esse suporte emocional, ela não tem nada.
Muitas vezes ela entra numa depressão, a família entra numa depressão, e aí muitas vezes se perde mais uma pessoa da família. Ela adoece também, porque ela não tem nenhuma estratégia. Então, a gente sempre se questiona, e nós temos um trabalho lá que a gente chama, que é a visão da alta. Para onde o nosso paciente vai depois da alta? Porque não é só a questão do Covid. Pacientes que tratam de uma doença que ele passou mal, mas ele precisa ser acompanhado, ele continua doente. Ele está de alta, mas continua doente. E, nesse caso, como o exemplo que a Suelen falou, eles continuam doentes emocionalmente, né? Muitas pessoas que passaram pelo Covid me relatam que não se recuperaram emocionalmente. Eles continuam preocupados, ansiosos, com medo da morte, de algo que já passou. Eles ainda têm medo de morrer. Eu tive o relato de uma pessoa que falou: eu acho que eu vou ter falta de ar. Eu acho que eu vou ter. Mas você já não foi curado? Não, eu fui, mas eu sinto que eu vou ter. Né? Então, você vê que é algo totalmente emocional que ainda apavora a vida da pessoa. Não sei, essa é a minha visão. Mari, a sua função lá dentro é para a instituição, correto? Mas e esse povo que fez parte da instituição por um tempo e agora não tem esperança? Eu volto o foco para essa família que a Suelen deixou, uma mãe com 5 filhos, escadinhas, que não trabalhava, que não tem formação profissional. Tudo bem, a gente fala assim, não é da nossa alçada, a gente não tem nada a ver, mas a gente faz parte desse ecossistema de vida. Faz parte. Eu faço parte, isso aqui faz parte, tudo faz parte, nós estamos interligados. Quando eu prejudico algo, esse algo é um efeito cadeia, assim, onde ele vai prejudicando outras coisas até chegar em mim de novo. Se eu faço bem, eu vou fazer o bem aqui, isso aqui vai alegrar ali, vai melhorar lá, e vai fazendo isso até voltar para mim esse bem. Por isso que a Bíblia diz assim, tudo que eu semeio, eu colho. Porque eu semeio o bem, esse bem vai rodar o mundo e vai me alcançar de novo. Salomão foi mais usado naquele período de sabedoria. Ele fala assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ou seja, você faça o bem agora, porque depois de muitos dias esse bem vai voltar para você. Eu não vou dizer que tem que mudar regras, e o Brasil, e o país, e politicamente, e não vou dizer isso. Eu vou dizer da parte que talvez esteja ao alcance de vocês. A parte humana, saindo das exatas da medicina. Porque a gente tem uma conduta de política pública e provavelmente vocês devem obedecer, seguir a regra, exatamente, para ser uma boa funcionária, tem que fazer isso, não pode fugir, sair do protocolo. Né? A nossa proposta, mediante uma colocação tão dura de se ouvir, dessa da Suelen, é a Mari assistente social. Pode fazer alguma coisa? É uma pergunta bem difícil, porque, primeiramente, eu acho que quando a gente se forma, né, a gente quer mudar o mundo. E a primeira questão que a gente se depara é que a gente não consegue sair fora da linha do nosso próprio conforto. E as políticas públicas, elas realmente limitam, e se a gente não pode falar realmente de governo, o que a Mari, assistente social formada, pode fazer é usar essa formação, muitas vezes como voluntário, como alguém que está ali, como acontece muitas vezes, por exemplo, a minha irmã, né? Por favor, você pode conversar com... Né, minha irmã tem um salão, então, às vezes, ela fala para mim, você pode conversar com uma cliente minha? Hoje ela não está bem. Então, acho que nós podemos, né, usar a mim, como cristã, como pessoa, como ser humano, como formada, para fazer algo, para fazer a diferença na vida de alguém, como ser humano. Né? Estou aqui. Existiu a campanha, né, recentemente mesmo da igreja que eu vi, sobre o Setembro Amarelo, falando, eu estou aqui, se você precisar, estou aqui para te ouvir. Então, fora das entrelinhas, né, embora
o meu departamento de RH, não trabalho diretamente como assistente social, me dá essa possibilidade, porque os nossos funcionários estão lá dentro. Então, eu continuo conseguindo acompanhá-los ali, que é diferente da Su, que perde, né, possivelmente, contato. Mas a Mari pessoa, ela está aqui a todo tempo. A Mari cristã, ela está aqui. Ela tem um telefone, ela tem as redes sociais. Então, eu consigo alcançar pessoas também. Acho que essa é a forma que eu achei de me doar um pouquinho. Né? Acho que é a única forma que eu consigo. Gente, uma palavra de desespero para quem perdeu. Eu vou ser advogado deles agora ou delas. A Mari acabou de falar assim, a Mari pessoa, com toda a formação e bagagem, está aqui, certo? Só que tem um agravante. Vocês convivem com morte todos os dias. Suelen, você falou para mim que você é normal, chegou um período normal de você ir para casa e no outro dia você falou, morreu. Gente, a primeira vez que acontece de alguém morrer, eu acho que o choque é inevitável, a realidade é a outra, fala, poxa, ele estava aqui, agora onde ele está? Nós que acreditamos na vida após morte, céu e inferno, a realidade é essa. Ei, ele estava aqui. Onde ele está agora? Hoje. Ontem estava aqui. Ontem à noite, lembra que você contou, saiu, quase bateu o carro e tinha o pessoal querendo entubar e a pessoa não ia ser entubada sem você chegar e tudo. E você foi para poder tentar salvar e a pessoa morreu. Então, acredito que esse choque primário, essa primeira vez, é terrível, e você sente, você chora, como você falou. Só que, no outro dia, você encontra outro choque, e depois outro choque, e depois outro morre, e depois mais um morre. Então, daqui a pouco, morrer faz parte de viver. Eu não tenho mais o choque da morte. Eu não tenho mais a realidade de que ele estava aqui e agora não está mais, faz parte, eu vou estar num dia assim, o outro vai estar, então virou normal. Então, olha só, vou pegar o gancho da Mari. A Mari falou, a Mari, profissional com toda a bagagem, está aqui. Mas e quando essa realidade virou comum? Você não sente mais a necessidade de amparar uma mãe com 5 filhos? É vida que segue? Nós, aqui, não somos da área da assistência. A gente não vive isso de cuidar do paciente. Eu estou vivendo isso nesse momento, mas eu não sou. E o nosso trabalho diariamente com esses profissionais é exatamente isso. Chega um momento que se torna normal, sim. Morreu. Faz parte do meu trabalho. Por quê? Né? A psicologia mesmo, ela estuda isso, que para você viver essas coisas, precisa existir um distanciamento. Porque se não houver esse distanciamento, ninguém suporta. Se eu me envolver tão fortemente com todas as perdas que a gente tem, nenhuma cabeça aguenta. Emocionalmente, a gente realmente não aguenta se identificar com tanta coisa. Então, existe um distanciamento. A partir do momento que eu vou vivendo isso todo dia, esse distanciamento vai aumentando cada vez mais e aí se torna normal. E o nosso trabalho lá é chamar essas pessoas e falar, não é normal. Trate essa pessoa como se ele fosse o último. Trate essa pessoa como se ele fosse da sua família. Porque estatística, muitas vezes, não diz nada. Quando você olha lá a estatística de óbito, mas é muito baixinho, morreu em 100, morreu 1. Morreu 1 porque não é da sua família. Porque se fosse, ia ser 100%. Marca a vida toda. Para sempre. Então, nós temos esse trabalho lá de fazer isso com as pessoas, de chamar e falar assim, por que você quis se formar nisso mesmo? Porque até isso, às vezes, cai no esquecimento. Tem 20 anos que eu trabalho nessa área, tem 30 anos, então eu estou acostumada. Não. A partir do momento que você se acostuma, você se torna frio. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Eu acho que esse é um dos motivos de eu estar sofrendo tanto, né? de eu me chocar tanto, porque eu não vivi, apesar de estar tanto tempo na área da saúde, tanto tempo, né? 11 anos na área da saúde, eu não vivia esse lado. E hoje eu estou tendo, Deus me deu essa oportunidade. Por quê? Não sei, porque a gente brinca que
eu era uma pessoa menos provável para estar lá. E estou atuando nessa área. E se eu estou é para que eu aprenda alguma coisa. E eu tenho certeza que quando eu voltar para falar com essas pessoas, com esses funcionários mais próximos, a gente vai ter muito mais bagagem para falar com eles. De falar, não se torne frio, não deixa isso acontecer. Porque realmente acontece. É por isso que a gente vê tanto descaso hoje na área da saúde, né, de forma geral. É por isso que nós vemos tantos profissionais adoecendo. Se você olhar estudos e estatísticas, o profissional da área da saúde é o que mais adoece. É o que mais está depressivo, é o que mais é ansioso. Então, acho que é por conta disso tudo. Então, para mim não é normal, e nunca será, perder alguém. E por isso que eu sinto tanto. E ok eu senti, para mim tudo bem, porque a gente sabe lidar com isso. Eu acredito que eu tenho estrutura, né? Eu tenho uma equipe que me dá uma estrutura. Quando eu não estou mal, eu também tenho suporte, porque antes de ser profissional eu sou gente, eu também sinto. Então, é o que você falou, é uma roda. Né? Eu preciso de estrutura para atender alguém, elas também têm estrutura, e assim por aí vai. Eu acho que a gente precisa disso. Então, não é normal, nunca será para nós. Agora, um ponto que nós também temos que chamar a atenção para quem está do outro lado, que é paciente, é enxergar essas pessoas, o profissional da saúde, como gente. Porque, às vezes, as pessoas se queixam ou reclamam, mas elas não entendem que ali também tem um ser humano, que tem medo, que tem ansiedade, que tem problemas pessoais. É o que a gente sempre fala, é claro, olha, no trabalho você não pode, mas ele ainda é gente, ele ainda tem medo, e muitas vezes eles são maltratados. E a gente fala, por que maltratar aquele que cuida de você, aquele que te ajuda? A experiência nossa com esses profissionais é assim, hoje está muito bonito fazer homenagem para os profissionais de saúde, porque tem o Covid, mas eu estou há 14 anos vendo o que eles fazem todos os dias. Não é hoje que eles começaram a fazer diferença. Eles dedicam a vida para fazer isso. Chega pessoas lá do mais alto nível social e do mais baixo nível social, e eles atendem a todos. Eles não têm o mínimo de... Muitas vezes você fala assim, eu não faria isso para minha mãe. Eles fazem para um desconhecido. Eles cuidam com amor. Então, assim, eu acho que esse reconhecimento não tem que ser agora, tem que ser para sempre. O respeito por essas pessoas, que são gente e que deixam, sim, a sua família para estar lá e para cuidar dessas pessoas. E se às vezes eles falham, porque também são humanos. Hoje, a gente sabe que, infelizmente, teve que ser criada uma política nacional de humanização para se falar de humanização, para se dizer, olha, é obrigatório tratar com humanização. Eu acho que isso nem deveria acontecer, né, porque deveria fazer parte do trabalho. Mas, enfim, é esse alinhamento que a Suelen falou. Como tratar o outro? Mas eu acho que esse tratamento tem uma via de mão dupla. Né? Tanto eu preciso ser bem tratado, como eu também preciso tratar bem as pessoas. Porque a Mari, principalmente, que fica no suporte ao funcionário, é por causa disso. Porque muitas vezes eles chegam chorando na sala dela porque são desrespeitados. E eles falam assim, eu só estou aqui para fazer meu trabalho. A pessoa acha que o problema dela ela tem que ser atendido naquela hora, naquele momento, do jeito que ela quer. Ela exige a medicação, ela exige tudo. E ele não vê que a pessoa do lado pode não estar gritando, mas está com tanta dor quanto ele. E, infelizmente, a gente precisa atender um de cada vez. Não dá para medicar os 4 de uma vez. Então, é um dia a dia que a sociedade precisa repensar. O que é que eu exijo do outro? Exijo só o meu direito, mas eu muitas vezes não sei o meu dever também. Então, esse é o outro lado que nós atuamos antes do Covid, durante o Covid e pós-Covid. Não adianta agora fazer homenagem e falar que eles são os heróis. Eles sempre foram para mim. Mari, como que é isso aí? Você encontra funcionários que você tem que voltar, colocá-lo no eixo novamente porque ele quer desistir, porque alguém tratou mal? Existem pacientes que tratam mal funcionáros? O tempo todo. Infelizmente, foi o que a Paula disse, a minha função lá, né, dos grandes atributos que eu tenho é disso. Nós temos uma demanda grande e extremamente exigente. E com uma percepção totalmente diferente do lugar para onde elas estão indo. Né? Muitas vezes, nós sabemos que elas estão indo com dor, porque ninguém vai, né, para um hospital, para uma instituição que cuida da saúde porque está contente, não é um shopping. Então, nós sabemos das dores, sabemos de todos os percalços que ela tem, mas ela também vai lá com
um preconceito de que ela vai ser mal atendida. E foi o que a Paula disse, eles não estão lá para atendê-los mal. São seres humanos, podem ser que estejam um dia que eles não estejam bem, mas se formaram para atender e para cuidar, né? E as pessoas não têm essa visão. Elas têm a visão da dor que elas estão, do momento que elas estão passando, e sim, são ásperas, são grosseiras, brigam, gritam, e nós temos que acolher, sim, meu dia a dia acolhendo, controlando, às vezes, o choro, né? Controlando a vontade de não querer ficar mais, às vezes de querer ter realmente até uma outra profissão, por ser desacatado, desrespeitado. Só queria deixar, assim, né, dentro daquilo que nós falamos um pouquinho da morte, que eu acho que nós trazemos uma palavra muito grande, que é difícil, né, que chama-se empatia. E isso, tanto nesse caso quanto no outro, a gente tenta empregar a todo momento. Tentar se colocar um pouquinho na dor do outro, no lugar do outro. E a morte, ela vai fazer parte do nosso processo de vida, né? Quando nós entramos naquele lugar, nós não estamos realmente aptos a conviver com ela. Mas sabe o que eu penso? Que bom que nós estamos ali e podemos dar algo para alguém nesse momento. Porque eu falo na minha pessoa, como, uma pessoa cristã, que bom que eu posso dar um acolhimento para alguém num momento tão difícil. Porque ela é inevitável. Né? E, de repente, esse moço que faleceu no Covid, ele poderia ter morrido num acidente e não tivesse tido tempo hábil para fazer o que a Su conseguiu fazer com ele. O dia da morte dele, né, nós acreditamos nisso, ela já está escrita. Mas que bom que ele teve ela. Era um momento de morte, mas ele teve alguém para ter essa empatia, esse amor, esse acolhimento. Tanto é que ela foi agradecida num momento tão difícil. E, baseado nisso tudo, vocês acreditam que é possível mudar alguma coisa além do protocolo? Eu sei que, pelo conselho, vocês têm um protocolo a seguir, correto? Muito bem. E acredito que profissionalmente vocês fazem isso com excelência. O que eu vou colocar aqui, não levem isso como uma regra de... como se vocês fossem ou estivessem fazendo qualquer coisa contra a instituição ou contra aquilo que profissionalmente receberam. Mas vocês quebram protocolos em algumas situações, conseguem quebrar ou podem quebrar, ou ninguém sabe, mas vocês quebram para atender o ser humano e não como profissional? Quando você fala protocolo, a gente fala de algumas regras, vamos dizer, do caso do Covid. Você fala assim, a família pode entrar? Não. Por quê? Porque existe um risco de contaminação. Cada um que entra pode levar para a família. Essa é uma das regras, por exemplo, que nós muitas vezes quebramos, em nome de algo que é muito maior. Que, assim, a família, ela tem muitas vezes essa vontade, ela fala, eu não me importo se eu me contaminar, mas eu preciso ver o meu ente querido. E aí as relações, e essa questão está muito acima do protocolo que foi estabelecido mundialmente, inclusive, não é no Brasil, do isolamento total da vítima. Do paciente, né? Então, isso é uma das questões. O humano, a empatia, ele está acima de tudo isso. É claro que, com respeito, porque quando se quebra uma regra na instituição, precisa ter autorizações, mas é nisso que nós lutamos. Nós vamos atrás de quem pode autorizar, de quem pode quebrar esse protocolo, de quem pode mudar. Quem autoriza também é humano. Exatamente. Mas a gente tem uma autonomia, graças a Deus, em trabalhar, porque nós trabalhamos com pessoas acima de nós que são tão humanos quanto, que pensam no ser humano. Nós estamos numa instituição que pensa em humanização. Então, a gente luta até o fim, tanto com o funcionário. A Mari é uma das que vai, Paula, não, temos que fazer isso. Pensamos tudo que é possível fora do quadrado, a gente fala, para poder, como que eu posso ajudar aquela pessoa? Às vezes, situações inusitadas que acontecem, mas nós vamos até o fim, sim. A regra não pode definir o ser humano e a necessidade dele, não. A gente sempre vai além. E, mais do que isso, a gente só atua na liberdade que a pessoa nos dá. É ele que nos fala. Ele pode chegar e falar assim, eu quero um pastor aqui. Tá bom, você quer?
Então, a gente vai trazer. O que você precisa nesse momento? Eu quero um sorvete. Essa semana aconteceu. Então, tá, você acha que sorvete tem no hospital? Não, não tem. Aonde tem um sorvete? Tem na padaria. Eu posso comprar? Então, eu vou pedir para a nutricionista e vou falar, ô, nutricionista, posso? Ela autorizou. Aí eu vou comprar o sorvete, né? Pego meu dinheiro, às vezes, ou a Sueli. É o último pedido dele. Tá muito calor, é o último pedido, é o sorvete. Aí a nutricionista fala, deixa eu ver. Ah, não está na prescrição. Depois desse, não tem mais nada, nem o outro. Não, vai morrer. Tá, vai comprar um sorvete, é assim? Mas não tem no hospital sorvete. Então a gente vai aí na padaria. O hospital providencia o sorvete. Às vezes o profissional. Vocês. A gente saiu essa semana para comprar pro paciente. Porque você imagina, tudo lá é por pedido de compras. Tem que abrir um pedido de compra, cai no setor de compras, aí não ia dar tempo de chegar o sorvete. Então é mais fácil ir na padaria. Atravessa a rua, vai na padaria, compra. Sueli, você quebrou um protocolo, inclusive, de trânsito esses dias aí, Quebrei. né? Conta aí pra gente. Eu recebi uma ligação, há poucos minutos antes do paciente ser entubado, e ele queria falar comigo. E eu saí na toda de casa, né? E por incrível que pareça, eu nunca peguei tanto trânsito quanto eu peguei naquele dia. E quebrei, mas eu cheguei. Mas eu cheguei bem. Né? E essa questão do sorvete também teve. Então, essa questão assim, quando a gente fala de humanização, é poucas coisas, é coisas pequenas que as pessoas, às vezes, não se importam muito. Eu acho que o nosso trabalho ali é fazer elas se importarem com isso. Qual é a prioridade de uma assistência à saúde? Medicamento, alimentação, é o cuidado, tá bem, ele vai para casa. Tá, mas enquanto ele está ali, sabe, o paciente acabou de sair, de acordar de uma sedação numa UTI, o que ele mais quer é comer coxinha. Sério? Né? Tomar Coca-Cola. E aí... Coca-Cola, veneno, remédio. Entendeu? E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos lá para cima, vamos ver quem pode autorizar isso. Pode, autoriza, só um pouquinho. Eles falam, é um dedo. Não, tá bom, um dedinho só. Então, tá bom, a gente vai lá, a gente compra. O resto é da equipe. Da equipe. Mas é essas coisas, sabe? É esses olhares que a gente provoca as pessoas a ter e que nós, graças a Deus, temos. Né? Nossa equipe é muito para esse olhar. E é isso. E quando a gente fala, nossa, por que a família se sente tão grata? Por que vocês ganham presentes? Por que as pessoas elogiam? É por isso. É porque a gente acalentou o coração deles. A gente fez coisas além do protocolo. Eu ouvi dizer que se vocês continuarem fazendo coisas além, vai vir carro de presente agora. Amém. Gostaram só. Vai ter coisa além aí, gente. Vem pra cá. Gente, foi muito bom. Muito gostoso estar com vocês. Nosso tempo acabou e nós vamos começar a abrir um pouco com vocês durante o mês assuntos específicos. E eu queria que vocês falassem para pessoas, apesar de vocês serem excelentes profissionais, vocês têm uma palavra que ampara, que sustenta, em qual vocês se baseiam para continuar a obra. E eu acredito que a excelência que vem do alto, essa majestade de Deus, essa glória que é sem medida, que nos envolve, nos faz ser melhor a cada dia. E eu sei que na área de vocês vão melhorar, e como foi dito aqui, era tudo muito novo, era tudo muito escuro, vazio, a gente não sabia onde pisava. Hoje vocês já sabem onde pisa. E parece que o bicho não é tão grande assim. E parece que a mordida não é tão dolorida assim. E parece agora que o Covid não é tão poderoso assim. Né? Eu costumo dizer que quando uma pessoa que ontem me disse que tinha medo do escuro, eu disse, sabe como você vence o escuro? Só tem um jeito, você entrando no escuro, você vivendo no escuro. E ele me disse, mas como eu faço isso? Falei, entre no lugar mais escuro que você possa imaginar e você vai vencer o escuro. Ele falou, tem certeza? Tenho. Ele falou, você vai comigo? Falei, vou. E ele disse, mas eu ainda tenho medo. E eu disse, você tem medo porque você não encarou ele.
A hora que você estiver no quarto mais escuro, na sua hora mais escura, e você entrar ali, você vai entender que aquela escuridão não é tão escura, você vai se acostumar com ela. Então você vai descobrir que existe caminho mesmo no escuro. Deus faz isso conosco. Ele abre caminhos onde nós não vemos caminho. O primeiro passo é pisarmos nas águas e depois elas se abrem. Deus nunca disse que as águas se abririam sem você pisar. Esse passo de fé é como se você mandasse uma mensagem ao céu e dissesse assim: eu confio em ti. Qual é essa parte que você diz que confia nele? É só pôr o pé ali. Eu acredito, gente, que vocês estão fazendo um trabalho espetacular, mas eu ainda tenho pessoas que não entenderam que o escuro não é tão escuro, que o Covid não é tão sério, que o coronavírus não é esse monstro todo. Eu ainda tenho gente que não consegue crer em Deus porque não consegue pôr o pé na água. Eles ainda estão isolados da família, eles ainda estão vivendo os seus mortos, enterrando os seus mortos à distância. Eles ainda estão vendo pais, avós, pessoas já idosas sofrerem o ultraje da separação, do distanciamento. Não é do Covid, não é da prevenção, é da anulação do abraço, do aconchego, do carinho, da palavra no ouvido, do estender da mão, sabe, de pegar e levantar e carregar. Eu vejo isso. E por mais que as pessoas, o mundo secularizado, tenha trazido informações que não pode, eu tenho avisado, talvez eu tenha sido uma voz no deserto desses corações, clamando insistentemente que o meu Deus, o Deus a quem nós cremos, ele está muito para lá, muito além de um vírus qualquer. O nome dele é Já, ele opera na hora em que você, Salmo 46 diz que ele é refúgio e fortaleza e segurança em tempos de angústia. Esses são tempos de angústia, esses são tempos de não saber o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, nós temos trazido uma palavra onde eu queria tirar de dentro de mim e implantar dentro da pessoa. Existe um Deus, nós não estamos brincando, nós não estamos falando de uma história que aconteceu, nós estamos vivenciando algo que acontece todos os dias. Existe um Deus que cuida do seu povo, um pai que cuida dos seus filhos, existe um amor para além da nossa imaginação e uma paz que excede entendimento, e que ele é poderoso. Eu entrei com vocês o programa todo dizendo que a medicina pode. E eu termino concluindo conosco o que Deus pode. Viram a nossa impotência? A gente até chorou aqui no programa porque uma família foi embora e uma mulher ficou desamparada de 5 filhos. E nós não soubemos o que fazer com ela. Agora existe um Deus que ele diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele consegue ver a minha e a sua dor. E ele é tão maravilhoso e tão maior que ele consegue ver a minha, a sua e de todos aqueles ao mesmo tempo. É nesse Deus que nós temos que pôr a nossa esperança, a nossa confiança. Eu fiz um velório onde a família se isolou do pai durante 4 meses e chegaram no velório e um culpava o outro por ter se isolado. Então um dos filhos disse assim: não adianta você me culpar, porque você também tinha medo. E no frigir dos ovos, a reação de todos foram assim: puxa, se a gente sabia que ia morrer, por que nós não ficamos juntos? Sabe, eu tenho relatos de pessoas da igreja que não têm fé, porque é muito diferente
crença de fé, ou fé de crença. Crença é aquilo que eu aprendi da religião e o que a religião consegue colocar dentro de mim como alguma percepção do sobrenatural e de alguém maior. Eu creio nisso. Isso é uma crença, isso não muda nada. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Tiago 2,19 diz que os demônios creem. Faz bem que você crê, porque os demônios também creem. E creem tanto que estremecem. Crer em Deus não muda nada. Agora, você crer na palavra desse Deus e confiar nela e descansar nela é diferente. Então nós temos que levar um caminho, levar uma palavra, levar uma solução, levar uma direção diante da possibilidade, da impossibilidade. Ou seja, nós paramos aqui. Lembra que você começou a falar? Quando a pessoa tem uma religião, ela não é que ela se destaca, mas você sabe que ela tem uma esperança, não é? Então, quando a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, é alguma coisa que gera vida. É um gerador de vida em nós. Nós começamos a gerar isso e você não sabe de onde vem, porque essa paz excede. É uma coisa absurda, você não consegue entender no meio do caos alguém sorrir. Você não consegue entender no meio da dor alguém feliz. Mas não estou feliz por causa da dor do outro, estou feliz porque existe um Deus que me preenche, existe um poder acima, que eu cheguei a dizer o seguinte para algumas pessoas nesse tempo de risco. Sabe quando eu vou me isolar dos meus pais nesse período? Nunca. Não pode, porque eles são um grupo de risco. Falei assim, o Deus que eu tenho é o que determina o dia do nascimento e o dia da morte. Nele está o poder de querer e efetuar. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Nele estão todas as coisas e todas as coisas estão nele. Então a vontade soberana e maior é dele. Eu jamais quebrarei o protocolo do céu por uma ordem da OMS da Terra. A pessoa achou absurdo, falou assim, você é um pastor que assassina pessoas, porque você incentiva pessoas a estarem juntas num tempo que não pode estar juntas. Eu disse, não, eu sou apenas alguém que crê na palavra de Deus e que ela está acima de tudo e de todos. E a minha fé nessa palavra me faz amar meu pai, minha mãe, estar juntos, acompanhar e crer que Deus irá cumprir a palavra dele, a parte dele. Gente, eu quero agradecer vocês por tudo que vocês falaram. As pessoas que vão assistir esse programa vão com certeza pensar, falar, puxa vida, tem gente que sofre para nos manter vivos. Tem gente que corre riscos. Tem gente que é pago para isso, mas mesmo sendo pago, se perguntássemos aqui numa enquete, você que está aí, você aceitaria um emprego que você seria pago para morrer? Eles diriam não. No entanto, vocês estão lá, estão sendo pagas, mas sabem que pelos meios de comunicação vocês estão no pior grupo que existe. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Durante o mês nós vamos ter uma série de outros assuntos e a gente vai entrar em coisas específicas. Vocês vão ser muito solicitadas. Perguntas serão feitas para vocês responderem nos programas. Mas, acima de tudo, eu peço que, em nome de Jesus, a fé que vocês receberam, sabe, como Paulo fala para Timóteo, olha, você fortifica-te na fé, da graça que é em Jesus Cristo, porque acima desse Covid, acima de todos os protocolos OMS por aí, existe um Deus que o Salmo 24 ainda diz assim, que ele ainda é o dono do mundo, da terra e de todos aqueles que habitam nela. Nenhuma árvore, nenhuma folha cai, nenhum fio de cabelo, se ele não mandar, vai sair do lugar. Ele ainda é o Senhor. Creiam nisso. Eu creio. E esse
poder é que vai nos levar a levar vida para quem não tem vida. Então eu quero que vocês se despeçam daqueles que estão assistindo vocês. Obrigado de todo o meu coração pela vida de vocês, pela maneira como vocês se comportaram com a família, com os amigos, com a igreja. Vocês estão na área de risco, na zona de risco, de frente para o perigo, de frente para o crime, estão na igreja. E tem um bocado de gente que nunca ficou nem de frente com o Covid, que a gente nem sabe, na real, se esse Covid existe mesmo, de repente é uma mutação do que a gente já tinha aí, e alguém criminosamente fez isso. A gente vai entrar lá na frente, mas vocês conseguiram estar na casa de Deus, buscando poder, força e socorro para vocês, proteção, enquanto tem um bocado de gente ouvindo a palavra e até hoje não saiu de casa para vir para a igreja, porque tem medo, mas não tem medo de outras coisas. Então essa incoerência espiritual denoda fé ou não fé, denoda crer ou não crer. É isso que vai separar naquele dia quem é e quem não é. Então, obrigado pela... Eu aprendi muito com vocês, aprendi a amar mais ainda vocês, o trabalho de vocês, e vamos estar orando por vocês para cobri-los, e mais as pessoas que fazem parte da sua equipe, Paulo, para cobrir vocês, para que vocês possam ser luz naquele lugar. Amém? Por favor, se despeçam, deixem o que vocês acham que ficaria bom para aqueles que estiveram conosco, porque nessa hora só vocês podem dizer o que realmente vivem. Só 2 recados, né? Eu queria agradecer muito essa oportunidade. Nós não sabemos a quem estamos alcançando. É muito diferente estar numa live, eu não sei onde esse vídeo vai chegar, mas o Senhor sabe por que as pessoas acessariam, porque elas buscam algo. E espero que a gente possa realmente... Tem muita coisa para falar, muita continuidade, mas o segredo, de muitas vezes, ele está na sabedoria que vem do céu. A nossa formação, a nossa experiência nos traz o conhecimento, mas a sabedoria vem de Deus. E isso eu aprendi muito cedo com o pastor Rinaldo, que acompanhou toda a minha formação, desde a faculdade, ele sabe disso, para que a gente possa tomar as decisões certas, as palavras certas, porque não existe receita de bolo nenhuma. A gente precisa da sabedoria de Deus. Então, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, as duas coisas caminham juntas. E eu agradeço muito a Deus por ter a palavra revelada nesse lugar, que é quem realmente nos cria uma estrutura diferenciada, porque só o conhecimento não nos estrutura. É o que a gente falou. Eu tenho conhecimento Covid, você acha que sabe tudo, daqui a pouco você não sabe nada. Então, o conhecimento, muitas vezes, ele muda. Durante toda a história da humanidade, ele mudou. Mas a sabedoria da palavra, ela não muda. É nisso que nós nos fortalecemos. Obrigada, e espero que estar disponível pelas redes sociais, pela rede social da igreja, o meu contato das meninas, mandem as dúvidas, e assim que pudermos, nós responderemos e enviaremos para as pessoas. Eu também quero agradecer, obrigada, foi muito bom estar aqui, muito bom essa conversa. Espero que isso chegue ao coração de quem precise. E eu também acredito muito nessa questão de Deus nos dar sabedoria para atuar com quem está precisando. Às vezes, e eu vivo isso, o que a pessoa precisa é só de uma palavra de conforto, né? Então, toda vez que eu vou falar com alguém, eu só peço para Deus, Deus, me dê sabedoria, porque o meu conhecimento somente não me permite fazer isso. Então, obrigada por estar aqui hoje. Bom, antes de agradecer, fiquei pensando o tempo todo, né, durante a nossa live, que há 12 anos atrás, na minha formação, eu orei, né? Primeiramente, orei a Deus a que caminhos que eu deveria seguir, o que eu deveria estudar. E eu decidi que eu queria cuidar de vidas. Então, é isso que nós estamos fazendo, além de um diploma, né? Eu creio num propósito de vida, e o que nos mantém é isso, fé e a soberania de Deus. O nosso dia vai chegar. Então, estou aqui até que ele chegue. Então, foi a fé que me manteve, nos mantém em pé o tempo todo, e realmente indiscutível. Qualquer diploma não chega perto da soberania
e da sabedoria que Deus pode nos dar a cada dia. Essa é a nossa, pelo menos a minha oração, sei que é das meninas, então gratidão por esse tempo, gratidão por poder dividir um pouquinho, bem pouquinho, né, do pouco conhecimento que a gente tem. O dia a dia de vocês, Sim, né? e do pouquinho. Que não é aprendemos muito, que a gente conversa o tempo todo e a gente continua aprendendo um pouquinho com as meninas aqui. E como a Paula disse, não sabemos aonde vamos alcançar, mas estamos aqui para cuidar, para amar e para poder ajudar quem for preciso. Obrigada. Gente, você que esteve conosco, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Mande as suas perguntas, nós vamos separá-los e nos temas das suas perguntas vão ser todas respondidas. Nós vamos estar talvez o mês todo juntos e assuntos como esses e outros muito picantes na área da saúde, na área do comportamento, na área, inclusive, eu acredito que vocês devem entrar nesse pós, né, que nós entramos um pouco, esse pós que é tão difícil, né, Suelen? Por exemplo, essa família, como é que vai ser agora? Agora a Suelen joga para a igreja a família. Então, de repente, a gente vai entrar nesse pós-trauma vivido com muita ênfase e vocês vão nos dar dicas do que podemos e do que não podemos. Porque muitas das coisas do povo de Deus é ignorância. O problema acontece por falta de conhecimento. Então, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida e o seu domingo. Deus abençoe ricamente. Fiquem na paz.